Para compreender a magnitude da crise de 1929, precisamos primeiro mergulhar no contexto dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. O conflito europeu, ironicamente, impulsionou a nação americana a uma era de ouro, conhecida como os Anos Loucos. A Europa estava em ruínas e dependente do crédito e da produção industrial americana. De 1920 a 1929, os Equiwasana viveram uma prosperidade sem igual simbolizada pelo The American Way of Life, um estilo de vida baseado na produção em massa no consumo de bens duráveis, carros, geladeiras, rádios e na crença inabalável no progresso capitalista. A indústria e a agricultura batiam recordes de produção, e o otimismo era tão difundido que obscurecia as rachaduras estruturais que se formavam na base da economia. A primeira e mais crítica dessas rachaduras foi a superprodução crônica. As fábricas americanas, altamente tecnificadas e eficientes, não diminuíram o ritmo de produção, mesmo quando o mercado começou a dar sinais de saturação. O problema residia em uma distribuição de renda extremamente desigual. Embora a produção crescesse vertiginosamente, os salários dos trabalhadores, que formavam a vasta maioria dos consumidores, não acompanhavam esse crescimento. Consequentemente, a capacidade de compra do mercado interno não conseguia absorver o volume de mercadorias produzidas. Ao mesmo tempo, a demanda externa enfraquecia, pois os países europeus, pouco a pouco, se reerguiam, voltavam a produzir e, para proteger suas indústrias, impunham altas tarifas alfandegárias aos produtos americanos. A equação era simples e fatal: mais oferta do que demanda, ou seja, superprodução e subconsumo. Essa discrepância entre a produção real e a capacidade de consumo foi mascarada por uma bolha especulativa gigantesca no mercado financeiro. A Bolsa de Valores de Nova York, em Wall Street, tornou-se o centro de um frenesi de investimentos. Estimulados por uma política de crédito fácil e juros baixos, e pela sensação de que era impossível perder dinheiro, milhões de americanos, de grandes empresários a pequenos poupadores, investiam pesadamente em ações. Muitos compravam ações na margem, ou seja, pagavam apenas uma pequena porcentagem do valor e pegavam o restante emprestado, apostando que a venda rápida lhes traria lucros suficientes para cobrir o empréstimo. Essa prática inflacionou artificialmente o preço das ações. O valor de mercado das empresas, o chamado valor nominal, se descolou perigosamente da sua lucratividade real, que já estava em queda devido aos enormes estoques e à diminuição das vendas. Era uma confiança cega. A bolha de crédito estava a ponto de estourar. O estopim da catástrofe veio no final de outubro de 1929. Já havia sinais de fraqueza nos meses anteriores, com queda na produção e no lucro de diversas empresas. No dia 24 de outubro, a Quinta-feira Negra, o pânico tomou conta. Com medo de perderem tudo, os investidores começaram a se desfazer de suas ações em massa. Mais de 12 milhões de ações foram postas à venda, e a falta de compradores fez os preços despencarem. A quebra oficial da bolsa se consolidou nos dias seguintes, notavelmente na Terça-feira Negra, 29 de outubro, quando mais de 16 milhões de ações foram negociadas a preços irrisórios. Bilhões de dólares em riqueza fictícia simplesmente evaporaram. A queda da bolsa foi apenas o início. O pânico se alastrou para o sistema bancário. Milhares de cidadãos, temendo a falência das instituições, correram aos bancos para sacar seus depósitos. Como os bancos haviam investido grande parte desse dinheiro na própria bolsa ou em empréstimos que agora não eram pagos, eles não tinham liquidez para atender à avalanche de saques,
resultando no colapso de mais de 4.000 bancos nos anos seguintes. A falência dos bancos levou à falência de empresas que dependiam de crédito. O resultado foi uma onda de demissões em escala industrial e agrícola. O impacto social foi devastador e duradouro. A crise de 1929 se transformou na Grande Depressão, um período de estagnação e miséria que se arrastou por toda a década de 1930. O desemprego nos Ituzaingó atingiu o pico de 25% da população economicamente ativa. Um quarto dos trabalhadores estava sem fonte de renda. Milhões de pessoas perderam suas economias, suas casas e suas dignidades. Surgiram os Hoovervilles, favelas improvisadas que abrigavam os desabrigados e eram uma crítica ao então presidente Herbert Hoover, acusado de inação. A fome e a desesperança se tornaram o cotidiano de milhões. A crise rapidamente se globalizou. Como a principal credora e importadora do mundo, a queda dos empíricos arrastou consigo as economias de todos os países capitalistas. Os empréstimos americanos ao exterior cessaram e as barreiras alfandegárias foram elevadas em uma tentativa desesperada de proteger a economia interna, o que só agravou o comércio internacional. No Brasil, o maior afetado foi o setor cafeeiro. Os Estados Unidos eram o principal comprador do café brasileiro. Com a crise, as importações despencaram e o preço do café ruiu. O governo brasileiro foi forçado a comprar e queimar milhões de sacas para tentar controlar a oferta e evitar uma desvalorização ainda maior. Essa crise econômica do café, produto essencial da economia da época, desestabilizou as oligarquias dominantes, culminando na Revolução de 1930 e na ascensão de Getúlio Vargas ao poder que marcou o fim da República Velha e o início de uma nova era de intervenção estatal. A superação da crise só começou a ocorrer com a eleição de Franklin D. Roosevelt em 1932 e a implementação do New Deal, um vasto programa de intervenção estatal na economia com investimentos públicos em infraestrutura e reformas financeiras, que contrariava a doutrina liberal até então vigente. O mundo aprendeu, a duras penas, que o capitalismo não era um sistema autorregulável e que a intervenção do Estado era crucial em momentos de colapso. No entanto, foi somente o esforço produtivo, exigido pela Segunda Guerra Mundial, no início da década de 1940, que finalmente absorveu o desemprego e devolveu a plena capacidade à economia americana. E é justamente essa fragilidade, essa dependência de fatores externos e a turbulência política que se seguiu à crise de 29, que nos remete a outras grandes instabilidades que o Brasil já enfrentou em sua história. A Guerra do Paraguai, embora separada por décadas, é um exemplo de evento que, da mesma forma, gerou um colapso financeiro e social interno de proporções épicas. Pegando o gancho para o próximo vídeo, se a crise de 1929 nos mostrou como a dependência do café e a fragilidade política moldaram o Brasil de 1930, é crucial lembrar que o país já havia sido testado por uma catástrofe anterior de impacto ainda mais traumático, a Guerra do Paraguai. Esse conflito brutal que transformou a estrutura social, econômica e militar do Império, deixou um legado de dívidas, mudanças de poder e marcas profundas na identidade nacional, cujas consequências ressoaram por toda a República Velha e até mesmo nos eventos que precederam 1929. No nosso próximo vídeo, vamos mergulhar na história completa da Guerra do Paraguai, o maior conflito da América do Sul, para entender como ele nos transformou e qual o seu preço real.